É isso aí, amigos, estamos de volta no Coletânea Podcast. Estou com ele aqui, Dr. Lindenberg Medeiros, tirando a sua dúvida sobre inventário, que como eu falei, não bastasse você perder um ente querido, você ainda cuidar daquela parte, de dividir, de levantar os bens, saber o que é que tem positivo e negativo. É muito doído essa parte também, né, doutor? É complicado. Doutor, sempre tem que ter o acompanhamento de um advogado? Tem que ter, porque o inventário é muito burocrático, né? Então sempre tem que ter um acompanhamento do advogado. E eu sugiro que você procure um advogado de preferência, de sua confiança e que seja especialista na área, né? Porque em todas as carreiras tem as pessoas que querem cair de paraquedas, né? Os aventureiros. Pois é, já que você falou em especialista, doutor, como foi que você iniciou, tá? No caso, nessa área de inventário? Porque não é uma área tão fácil como a gente acha que é, não. Tem os seus probleminhas aí. Eu digo isso aí porque lá em casa, eu já contei algumas vezes aqui, lá em casa nós somos 16 irmãos. Meus pais tiveram junto 16 filhos. Não gostava de assistir televisão não, né? Até gostava, mas os comerciais eram mais demorados, né? Então, papai faleceu, nós fizemos o inventário. Rapaz, foi muito trabalhoso. Aí você vai ver, né? Tem o inventário, tem os filhos. Aí a outra parte, os cônjuges têm que assinar. Se o cônjuge foi falecido, aí tem os filhos. Rapaz, é coisa demais. Tem que ter um advogado para cuidar disso aí. Com certeza. Então, quando foi que você iniciou, né, nessa área de inventário, doutor? Assim, você sabe que o meu berço é o direito imobiliário, né? Então tudo começou o quê? Eu sou formado desde 2005, mas eu trabalho mesmo que eu me entendo prática dentro de escritório desde os 13 anos de idade. Então, do direito imobiliário eu devo ter aqui pelo menos uns 30 anos de prática. E começou o quê? Os advogados que terminavam o inventário, tinha formal de partilha, chamado, né? O que é o formal de partilha? É aquele documento que quando você termina o inventário, entendeu? O juiz vai dizer como vai ser formalizada a partilha, em nome de cada herdeiro, tudo, a gente chama formal de partilha. Quando ele levava para o cartório, para regularizar em nome de cada herdeiro como ia ficar os bens, tudinho, aí dava problema. Vinha as pendências, as famosas notas devolutivas do cartório. Aí os advogados não sabiam resolver e procurava a gente no escritório para resolver. E aí a gente foi se familiarizando, foi onde a gente viu o seguinte, rapaz, tá tudo, é uma engrenagem, entendeu? Faz parte. O direito, foi aonde também entrou o direito de família, que as pessoas faziam separação de bens, tudinho, não sabia como regularizar, entendeu? Os bens com problema e procurava a gente. Então hoje eu me tornei especialista tanto em direito imobiliário, direito das sucessões, nessa parte de inventário, tudinho, testamentos, e aí vai, e direito de família, separação, divórcio. Que aí o pessoal também está pedindo muito que venha falar também sobre direito de família, né? Problemas de família. Vamos marcar, viu? Vamos marcar. Olha assim, ó, a Silvana, lá do bairro Heller, olha aí, Popó, lá do bairro Heller, ela pergunta, quais os primeiros passos que devemos tomar quando falece um ente querido com relação ao inventário? O primeiro passo que você tem que tomar, na realidade, em resumo, procura um bom advogado. Porque se você procurar um bom advogado, aí ele já vai resolver todas as pendências para você, né? Que é a formalização, resolver a questão das dívidas, entendeu? Ainda semana passada eu me deparei com isso, um pobre do inventariante correndo atrás, entendeu? Quem é inventariante? Quando você entra com o inventário, entendeu? Alguém vai administrar o inventário. Aquilo ali a gente chama de inventariante. É como se fosse um síndico. O pessoal diz que eu gosto de falar bem simples. É como se fosse um síndico num condomínio. O inventariante, ele é o representante do inventário. Ele vai representar todos os herdeiros. Aí a pobre correndo atrás na prefeitura, ia não sei aonde, ia no outro setor, ia no outro. Aí foi quando entrou em contato comigo. Por quê? Porque na realidade, entendeu? Até que o advogado pode até, se quiser, botar uma custa a mais, cobrar mais, porque isso daí realmente está extra inventário. Mas aí ele faz toda a relação, né, o due diligence chamado, ele faz toda ver a situação jurídica e o problema e as dívidas que esse falecido deixou, entendeu? Que é o mais importante. O pessoal se preocupa muito em dividir os bens. Eu já vi problema, Racine, o seguinte, a pessoa se preocupa e corre com o inventário, um exemplo, um inventário extrajudicial, divide os bens para o herdeiro. Aí depois de um tempo, vem os credores. E esse credor, ele chega e entra contra você, judicialmente, e você vai ter que fazer o seguinte, cada herdeiro tem que se responsabilizar com aquela dívida que o pai ou a mãe deixou,
até o montante que ele recebeu na herança, entendeu? Aí tem que ou devolver o dinheiro ou vender os bens que receberam, tudinho para pagar a dívida. Então quer dizer, por quê? Porque lá atrás não vira o principal, que é a questão da dívida. E se a família, ela precisa fazer um inventário e se a família não tem dinheiro para pagar as custas, não tem dinheiro para pagar um advogado? Isso daí, na realidade, quando você não tem o valor, né, você não tem condições financeiras, você chega e se você tiver, o falecido tiver deixado bens, entendeu? Aí a gente vende um bem, a gente pede a homologação judicial, vende um bem, pede um alvará, e você vende aquele bem e o valor daquele bem, você explica bem direitinho, o juiz faz a liberação, se no caso fosse judicialmente, e o valor daquele bem você paga, paga os impostos, entendeu? Você paga toda a situação jurídica, os problemas, negócio, você pode pagar as dívidas, entendeu? Dependendo do valor do montante, e aí também você paga o advogado. Tá certo. Incluso. Doutor, o que é monte mor e monte partível? Isso daí, olha, assim, isso daí é um dos maiores problemas hoje que existe no inventário. Parece besteira, mas não é. O que é um monte mor? O monte mor é justamente tudo que aquele falecido deixou, o conjunto de bens que ele deixou, certo? Só que é um monte partível, é o que vai realmente ser partilhado com os herdeiros. Então você pega o monte mor, aí você tira o quê? Se ele tiver deixado, dependendo do regime de bens e tiver deixado um cônjuge sobrevivente, você tira a meia-ação, entendeu? Aí você tira a meia-ação e depois você tira as dívidas. O que sobrar é o que vai ser partilhado, se sobrar depois disso, entendeu? Porque muitas vezes quando você vai pagar dívidas, não sobra nada para dividir para os herdeiros. Verdade. Verdade. E é verdade que você não pode ser herdeiro e meeiro no inventário ao mesmo tempo? Você não pode ser? Rapaz, assim, você acredita que quando a gente está na faculdade, é uma frase que a gente aprende. Quem herda, quem meia, não herda, quem herda, não meia. Você fez direito, você sabe disso, né? Mas isso é uma grande... Eu posso dizer assim, desculpe aqui a palavra, mas mentira, não existe isso. Porque, na realidade... eu vou pedir desculpa aqui que o pessoal às vezes não gosta que fale muito da lei, mas se você der uma olhadinha no artigo 1829 do Código Civil, ele fala isso. Vamos só falar do inciso primeiro, entendeu? O que é que acontece? Vamos supor que você é casado com a separação, com regime de comunhão parcial, que é o que predomina hoje, certo? O que eu compro depois que eu casei, que eu comprei junto com o meu cônjuge, depois que eu casei, né? Aquilo ali, o cônjuge tem direito à meia-ação. Depois vamos supor, eu casei, faleci, entendeu? O que eu comprei no decorrer do casamento, a minha esposa tem direito à meia-ação. Agora, vamos supor que, antes de casar com ela, eu tenha herdado um bem, ou eu tenha comprado um imóvel antes, aquilo ali já chama-se bem particular. O que eu compro na comunhão do casamento chama-se bem comum. E ali o bem particular. Aí o que é que acontece? Quanto ao bem particular, ela é herdeira. Ela vai herdar junto com os meus filhos. Entendeu? O bem particular. Quanto ao bem que eu comprei junto com ela, ela é meeira. Entendeu? E existe situações que você pode ser meeira e herdeira ao mesmo tempo do mesmo bem. É quando você não deixa descendente. Você deixa, por exemplo, ascendente. Então pode ser. Pode ser, com certeza. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A pessoa faleceu e possui cônjuge superstite. Não tinha filhos e os pais não eram mais vivos. Faço o inventário em nome dos irmãos do falecido? Ixi, isso daí... Deixa eu só esclarecer, pessoal, aqui que não é do o que direito. É cônjuge superstite. Esse cônjuge superstite nada mais é do que o cônjuge sobrevivente. Sim. É o famoso juridiquês aí, né? Vai ficar bonito. É o cônjuge sobrevivente, o cônjuge que sobreviveu. A gente chama de cônjuge superstite. Então, o que é que acontece? É outro erro. O que foi que aconteceu aí? Ele faleceu, não deixou descendente, nem... A pergunta aí? Deixa eu voltar aqui para a pergunta aqui. Só um pouquinho aqui, ó. A pessoa faleceu, da Emília, tá? Certo. Emília, aqui do Papicu.
A Emília está perguntando, a pessoa faleceu e possui cônjuge, superstite, Certo. não tinha filhos e os pais não eram mais vivos, ou Tá. seja, não tinham nem ascendentes nem descendentes. Faça o inventário em nome dos irmãos do falecido? Vamos aí para o artigo 1829 do Código Civil. O inciso primeiro é quando tem descendente. 2, quando tem ascendente. E o 3, não tem descendente nem ascendente, o cônjuge herda tudo. O pessoal pensa que vai para os irmãos. Só vai para os irmãos quando não tem descendente, não deixou ascendente e não tem nem cônjuge nem companheiro. Aí é que vai para os irmãos, que é o chamado herdeiros colaterais, né? Ah, agora esclareceu. Agora esclareceu. Tem mais uma aqui também, ó. E é só as meninas. Hoje só tivemos cantoras aqui. E é só as mulheres que estão fazendo pergunta hoje aqui, tá? Cláudia, a charada da Cláudia aqui, ó. A Cláudia, quando pode fazer inventário extrajudicial e se tem alguma diferença para o judicial? O extrajudicial, ele já evoluiu muito, graças a Deus. Quando é que se faz um inventário extrajudicial? É quando não tem menor. Quando você não tem briga nos herdeiros, geralmente tem consenso, como é que vai ser a divisão dos bens, tudinho. E se não deixou testamento. Só que a questão do não deixou testamento, hoje, você pode fazer o famoso inventário híbrido. Como é que você se faz? Você faz. Quando deixou um testamento, você faz a abertura do inventário, abertura e cumprimento, né, de inventário, judicialmente, e quando você dá entrada lá, você já pede autorização, dizendo que você quer fazer o inventário. O testamento é obrigatório, ser judicial, que aí quando você faz a abertura e o cumprimento de sentença do testamento, o juiz vai olhar a formalidade do inventário, né? Se está tudo dentro do rigor, tudinho. Terminou aquilo ali, aí você pode pedir já autorização para fazer o inventário extrajudicial. Antigamente não, quando tinha testamento você só podia fazer judicial, entendeu? Então isso já facilitou muito. Existe diferenças do judicial para o judicial? Nenhuma. A diferença é só os requisitos, né? Quando pode fazer um e quando pode fazer outro. Tá certo. Doutor, os bens do cônjuge sobrevivente, eles entram no inventário? Do cônjuge? Sobrevivente. Na realidade é o seguinte, o pessoal também não sabe disso. Assim, eu sou casado. É uma questão de lógica. Eu sou casado. Eu faleci, certo? O que é que acontece? Dependendo do regime de bens. Eu faleci. Vai ser dividido o quê? Os meus bens com a minha cônjuge, né? Mas o que os herdeiros não sabem é que também tem que pedir lá no inventário que seja dividido aquele percentual que eu também teria direito na meação dela, tá entendendo? Isso entra no inventário. Muita gente não faz isso, entendeu? Esse é o problema. Pois é por isso que nós gostamos de trazer o Dr. Lindenberg Medeiros, justamente para falar dessa forma didática para o nosso público entender. Eu agradeço. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Não colocou o nome, mas vamos lá. Comprei um imóvel através de um contrato particular de cessão de direitos hereditários. Então só preciso levar esse contrato ao cartório para passar o imóvel para o meu nome? Racine, esse daí é outro grande problema. Pessoal, eu vou aqui como uma pessoa já experiente, assim, na área imobiliária, em cartórios, tudinho. Quando você pode fazer cessão de direito hereditário? Pode. Mas faça uma cessão de direito hereditário com assessoria jurídica de confiança. Porque, em primeiro lugar, a cessão de direito hereditário, ela tem que ser formalmente feita, e aí está no Código Civil, através de escritura pública. A cessão de direito hereditário feita particular, ela não serve, entendeu? Ela não tem eficácia. Ela pode até ter uma eficácia de você chegar e depois entrar na justiça com aquela pessoa com a obrigação de fazer para ele chegar e fazer a cessão de direito hereditário, entendeu? Pública, que no caso é através de uma escritura pública. Outra coisa, dúvida que as pessoas têm. Eu fiz a cessão de direito hereditário, vamos supor que tenha feito através de uma escritura pública, como manda o figurino. Eu levo lá no cartório e registro meu nome. Não. A cessão de direito hereditário, ela só vai... Você vai, tipo assim, o que é a cessão de direito hereditário? Um dos herdeiros cedeu para você ali, vamos supor que você tenha comprado de um herdeiro, que também você pode ter comprado de todos, né? Mas vamos supor que tenha sido um herdeiro. Um dos herdeiros cedeu para você a cota parte dele. Entendeu? Você vai
entrar no lugar daquele herdeiro. Então, o que é que acontece? A cessão de direito hereditário vai lhe dar o direito de você chegar e se habilitar no inventário, passou no final, quando for feita a divisão da partilha, aí você vai herdar aquela cota parte daquele herdeiro. Outra coisa, tomem bastante cuidado com cessão de direito hereditário, porque questão das dívidas. A pessoa compra, um exemplo, assim, eu ia herdar ali o equivalente a 200 mil daquele herdeiro. Aí, aquele advogado não olhou a questão das dívidas, não fez o que deveria fazer. Aí descobre que, vamos supor que a herança todinha seja R$1 milhão e tenha 5 herdeiros. Cada um ia herdar 200 mil, um dos herdeiros me vendeu a cota parte dele. Depois descobrem que o pai dele está devendo, por exemplo, 2 milhões. É o que acontece muito. Então, o que é que acontece? Quando eu dou assessoria na seção de direito hereditário, eu sempre gosto de botar algumas cláusulas lá que vincula. Uma delas é que, no final, aquele herdeiro que vendeu, ele vai se responsabilizar de pagar, entendeu? De dar o valor que ele recebeu ao cessionário, entendeu? A quem ele cedeu. A cota parte dele, tá entendendo? O cedente que ele cedeu. Então, aí tá vinculado, tá seguro, entendeu? Por quê? Porque aquela pessoa que ele vendeu o bem, a cota parte dele, no final já tem uma certa segurança de que, se não tiver como receber aquele valor na herança, mas pelo menos tem como entrar contra aquele herdeiro. Pois é, bem complexo, é por isso que você não pode fazer de qualquer jeito, do seu jeito. Contrate um especialista na área que conheça bem sobre o inventário. Cessão de direito hereditário é um problema. Doutor, nós vamos dar uma pausa comercial. Daqui a pouco eu vou chamar aqui as meninas para a gente falar um pouquinho de música. O doutor volta no final do programa. Mas, doutor, fala aí para o pessoal tuas redes sociais, para quem quiser te acompanhar. Lá tem bastante conteúdo e fazer contato com você também. O meu Instagram é Lindenberg C. Medeiros. Se tiver alguma dúvida como escrever, é só botar Lindenberg Medeiros que encontra, entendeu? Inclusive, nas publicações Tudinho tem lá o meu arroba, né? É só procurar. Sim, todas as publicações do Coletânea Podcast eu fiz questão de mencionar. E você entra lá no privado e conversa com o doutor. E lá no Instagram tem todos os meus contatos. Tá certo, a gente vai para um break comercial e volta já já, Coletânea Podcast.